Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Pegue o seu café e venha tomar um café com propósito. Hoje, segunda-feira, vamos começar o dia bem, a semana bem, consagrando nossos dias ao Senhor, porque todo aquele que confia no Senhor faz coisas poderosas. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Sóstenes. Bom dia a todos que estão chegando aqui no TikTok, no Instagram. Deus abençoe, que tenhamos uma semana com propósito, e é muito bom acordar o dia entendendo o seu propósito, conhecendo o seu propósito. Amém, amém. Agosto será um mês incrível, eu creio. Amém, recebo a todos nós. Então pegue seu café e vem comigo tomar aquele café com propósito ativado. E hoje a gente vai ler aqui o último capítulo do meu livro, que está saindo provavelmente esse mês, no máximo o mês que vem está saindo o meu livro aí. Bom dia, Lucas, Deus abençoe. Provavelmente esse mês de agosto ou no máximo setembro estaremos lançando aí o livro Propósito Ativado, que vai ser uma bênção. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito bacana. É um assunto que foi uma virada de chave na minha vida, depois de um tempo que eu estava parado na igreja, depois de ter estado muito ativo na igreja, teve um tempo que eu cansei. E muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, principalmente pela questão, muitas vezes, a questão religiosa. Muitas vezes a gente vai, se doa, e muitas vezes lá na frente a gente entende que foi usado pelo sistema religioso. Então, muitas pessoas hoje estão cansadas e sobrecarregadas por um ativismo religioso, porque, como a gente já falou aqui, é muito mais fácil trabalhar para Deus do que se relacionar com Deus. E muitas vezes nós confundimos o se relacionar por trabalhar para Deus. Então, muitas pessoas estão dentro das igrejas, muitas pessoas estão trabalhando, muitas vezes dão mais atenção às atividades da igreja do que para a própria família. E isso descompassa qualquer pessoa, cansa qualquer pessoa. Então, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa acaba entrando no ativismo religioso e ela acaba cansando, e depois ela confunde que Deus fez aquela situação com ela. Mas, muitas vezes, por situações que não vêm ao caso no dia de hoje, a gente acaba cansando, a gente acaba se frustrando. Então, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, trouxe um bálsamo para a minha vida. Vamos lá. Quando tu está machucado, o que acontece? Tu vai para o hospital. E quando tu fica bom, o que acontece contigo? Tu sai do hospital. Então, muitas vezes, muitas pessoas são vítimas de situações, mas acabam se tornando vítima da própria situação que ela criou. O que eu quero dizer com isso? Então, muitas pessoas são vitimistas. O que significa isso? Aconteceu um acidente, elas foram vítimas naquele momento, mas depois mantém essa situação para que as pessoas ou sintam pena dela, ou se mantêm nessa situação para que realmente elas não tomem mais frente de nada. Às vezes estão machucados, gato escaldado tem medo de água fria, ou não é? Então, tem muitas pessoas que estão vivendo machucadas, entendendo que a igreja machucou elas. E nesse caminho, existe uma passagem lá em 2 Reis, do capítulo 7, do versículo 3 ao 19, que diz que 4 leprosos vão ao acampamento do inimigo e afugentam o exército inimigo. Então, olha só que interessante. Foi isso que Deus ministrou na minha vida nesse momento que eu estava numa sofrência religiosa, de não querer trabalhar mais, de não querer ajudar mais dentro da igreja, não querer fazer mais nada em prol do outro, porque eu estava cansado. E eu dizia assim para mim, não, eu já trabalhei demais para Deus. Eu já fiz demais pela igreja. Então, muitas vezes nós confundimos o fazer a mais para a igreja com o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós temos esse entendimento que uma coisa é trabalhar na igreja, outra coisa é ter relacionamento com Deus.
E muitas vezes as pessoas misturam isso e acabam se frustrando. Acabam muitas vezes abandonando até a família para trabalhar dentro da igreja. André, tem algum problema em ajudar na igreja? Não. A questão não é essa. A questão é que existe um equilíbrio entre se relacionar com Deus e trabalhar para Deus. Então Deus vai sim, vai te usar com os teus dons, com talentos, dentro de uma igreja sim, fora da igreja também. Talvez Deus vai te usar muito mais no seu trabalho do que propriamente dentro da igreja. E muitas vezes nós queremos fazer coisas dentro da igreja que não se encaixam dentro do nosso propósito. E isso gera comparação, isso gera muitas vezes ciúme, isso gera muitas vezes complicações que nós muitas vezes não estamos preparados para esse tipo de situação. Então olha só o que Deus falou comigo quando ministrou essa palavra que 4 leprosos vão ao acampamento do inimigo e afugentam o exército inimigo. Um leproso valente tem mais serventia que um guerreiro medroso. Uau! Imagine isso, um leproso valente tem mais serventia do que um guerreiro medroso. Então talvez você é um guerreiro. Eu não tenho dúvida que você é um guerreiro. Eu não tenho dúvida que você é uma guerreira. Eu não tenho dúvida que Deus tem propósito contigo. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer grandes coisas através de você e por você. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então Deus tem um grande propósito comigo, Deus tem um grande propósito contigo, e Ele vai fazer tudo aquilo que você tem pedido muitas vezes em secreto, muitas vezes que você tem chorado, que ninguém tem visto as suas lágrimas, Deus tem visto as suas lágrimas. E não vão ser em vão as tuas lágrimas. A grande questão é que o que você vai fazer diante dessa situação. Então você chora para Deus, rasga o seu coração para Deus, só que muitas vezes você quer ser uma vítima dessa situação. E Deus não vai trabalhar com um valente, com um guerreiro medroso. Então, você sim, você é um guerreiro, você é uma guerreira e Deus quer te usar. Mas Deus não vai te colocar na frente da batalha antes que você entenda quem você é em Deus. Então, se você quer ser usado por Deus, você vai continuar chorando? Você vai continuar fazendo mimimi? Você vai continuar se achando, ai, coitadinho de mim? Não, Deus não utiliza pessoas nesse estado. Pessoas nesse estado têm que ser curadas, têm que ser tratadas. Porque, imagine, uma pessoa machucada, ela machuca outras pessoas. Uma pessoa doente, ela vai adoecer outras pessoas também. É ou não é? Quando você tem um vírus, alguma coisa, né, você não passa para outra pessoa? Então entenda, Deus quer te usar sim, Deus vai te usar sim, porque você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Deus colocou dons e propósitos, Deus colocou dons e talentos de você para que você venha a ser usado por Deus. E muitas vezes nós somos usados sim por Deus, mas muitas vezes nós somos usados pelas outras pessoas. E isso cansa, isso frustra a pessoa, isso machuca, isso adoece. Mas nesse momento, esses 4 leprosos estavam fora das muralhas da cidade. E os guerreiros valentes estavam dentro da muralha. Estavam ali os maiores guerreiros dentro dessa muralha, estava o rei, estava todo o povo, mas as pessoas que estavam aptas para lutar, para libertar a cidade, estavam dentro da muralha. E no fim, esses 4 leprosos salvam a cidade inteira. Porque não adianta você ser um guerreiro, mas um guerreiro medroso. Então, muitas vezes nós vamos olhar para pessoas que estão à frente, talvez de um ministério, dentro de uma igreja, ou dentro da sua própria empresa, e você talvez está pedindo para Deus, Deus me usa, Deus me dá a oportunidade, Deus me coloca nesse lugar. Só que muitas vezes você olha para as pessoas que estão nesse lugar que você deseja, e você está dizendo assim, não, mas eu sou melhor do que elas. Tal pessoa faz tal coisa. Tal pessoa é um leproso. Tal pessoa tem essa dificuldade. E por que eu não estou no lugar dela? Porque talvez o que está acontecendo é o que aconteceu aqui. A cidade estava sitiada. Os guerreiros estavam dentro das muralhas. As pessoas que podiam libertar aquela cidade estavam com medo.
E Deus não vai usar uma pessoa com medo. Deus vai trabalhar com pessoas que tenham fé e confiança que é Ele que vai vencer. Assim como Davi. Davi era um jovem. Davi não tinha como vencer aquele gigante. Então o que aconteceu? Deus coloca em Davi uma coragem que não vem dele. Então Deus quer te usar, Deus quer te colocar em lugares que você talvez nunca imaginou. Você está pensando no lugar que Deus quer te colocar. Mas Deus, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Então talvez você está pensando algo para a sua vida que Deus quer algo muito maior. Por isso, na importância de todos os dias, consagrarmos os nossos dias a Deus e dizer, Deus, esse é o dia que o Senhor fez. Então, eis-me aqui, seja feita conforme for a sua vontade. Revela para mim aquilo que o Senhor tem para a minha vida no dia de hoje. Então, Deus quer fazer muito mais do que você pensa que você seria o melhor para a sua vida. Talvez você está pensando em X, Deus está pensando em 10X para a sua vida. Então, muitas vezes nós nos limitamos porque a nossa visão é limitada. Então, o grande problema daqueles guerreiros é que eles eram um povo de Deus. E quem é que liberta o povo de Deus? É Deus. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então, Deus vai trabalhar através de nós e por nós. Então, os guerreiros estavam lá dentro e 4 leprosos na rua. E os leprosos estavam ali daquele lado, porque eles não podiam se misturar com o povo. E esses 4 leprosos estavam com fome. Então os leprosos pensam assim, olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. E daí eles tomam uma decisão, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. E se a gente for lá no acampamento inimigo, se eles nos matarem, nós já vamos morrer de qualquer jeito. Então talvez o que você precisa é entender qual é a sua situação nesse momento. O que você precisa fazer, qual é o passo que você tem que tomar, qual é o inimigo que você tem que enfrentar. Mas vai enfrentando no nome de Deus, diante de uma palavra de Deus. Então todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, você tem que caminhar através dela. Então esses leprosos vão lá, vão caminhando, vão arrastando as suas pernas, porque o leproso era uma pessoa que muitas vezes perdia a movimentação, a articulação, e talvez eles iam arrastando as pernas, talvez um pedaço da orelha caísse no meio daquele caminho, mas só sei que Deus fez com que aqueles 4 leprosos fizessem um som para os inimigos, como se, o que aconteceu? Como se fosse vários exércitos. E o exército inimigo escutou aquele barulho, o que fez? Fugiram e abandonaram. E os 4 leprosos chegaram lá e viram tudo que o exército inimigo tinha deixado. Eles deixaram tudo para trás. E eles foram lá e eles pegaram tudo aquilo que eles tinham, comeram, beberam, ficaram felizes da vida, guardaram tesouros e depois, mais tarde, eles voltaram e falaram para aquelas pessoas que estavam dentro das muralhas que Deus tinha libertado eles. Então, muitas vezes, o que você precisa é uma ousadia. Então, talvez hoje, segunda-feira, o que você está precisando é ser ousado. Se você ficar da mesma maneira, o que vai acontecer? Então, talvez você tenha sonhos, tenha objetivos, só que não tenha atitude. E talvez você tenha até uma desculpa que muitos vão achar que realmente não, tu está certo. Não. O Gui, tu fosse machucado, ou Charles, tu fosse machucado, né? A Leda aqui, o Telmo, a Tereza, o Reinaldo, o Aldilson, a Maria, enfim. Talvez você tenha uma desculpa que é uma saída honrosa. O que é saída honrosa? Não, eu sei que Deus tem algo para a minha vida, só que o governo está complicando. A minha esposa está complicando, o meu cônjuge está complicando, o meu patrão está complicando, a pessoa que poderiam me ajudar não está me ajudando. Ei, você não precisa que os outros te ajudem, você precisa se movimentar. Então, todas as vezes que você se movimenta, que você se esforça, Deus traz reforço. Então, aqueles leprosos se levantam e vão até o acampamento do inimigo e o pessoal foge. E há um livramento por causa de 4 leprosos valentes.
Então, talvez a pergunta no dia de hoje é: você tem sido um guerreiro medroso que tem se escondido atrás de muralhas? E talvez aqui pode ser: eu não sei qual é a sua muralha, não sei o que você levantou, não sei se você levantou uma muralha para as pessoas não chegarem próximo a você. Eu não sei se foi um divórcio, eu não sei se foi uma quebra financeira, eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que Deus está pedindo para você: se levante desse lugar que você está e avance. Continue caminhando, independente das suas limitações, independente do que os outros vão falar, independente do governo, independente de qualquer coisa. Deus quer fazer algo sobrenatural através da sua vida, mas diante do seu movimento, diante do que você vai caminhar, diante do que você vai enfrentar. Então, quais são os seus medos? Quais são as suas limitações? Porque a sua vitória está diante daquilo desde que você vença as suas limitações. Então, se você tem limitações no dia de hoje, deixa eu te dizer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então, hoje é segunda-feira. E a minha pergunta para você, você pode colocar aqui nas mensagens, no TikTok, no Instagram: André, a minha dificuldade é essa. Mas você talvez não precise colocar aqui, mas escreva no papel, escreva em algum lugar e peça para Deus: Deus, me dê estratégia de como vencer essa limitação. Deus, me conecte com pessoas que me ajudem a vencer essa limitação. Então, diante do seu posicionamento e do seu movimento, Deus vai te dar a vitória. Como que você vai vencer se você não vai lutar? Não tem como ter vitória sem lutar. Então, nessa segunda-feira, que talvez o que você está precisando é que uma palavra de Deus sobre a sua vida. Sabe qual é a palavra de Deus sobre a sua vida? Levante-se e vá adiante. Levante-se e vá adiante. Porque só colhe quem planta. Então, o que você está querendo colher? Você tem que plantar. Qual é a vitória que você tem que vencer? Você vai ter que lutar para ter essa vitória, porque Deus não faz nada além daquilo que você não possa fazer. Então, Deus vai fazer sim, Deus vai te ajudar sim, mas qual é a sua participação? Deus não vai fazer sem ter a sua participação. Então, o que eu digo para você é: você pode estar sendo visto hoje como um leproso, como alguém à parte da sociedade, como alguém que os religiosos estão olhando e dizendo: não, esse aí é um endemoniado. Não, esse aí é um revoltado. Esse aí é um desviado. Eu não sei o que as pessoas, não Deus, mas o que as pessoas estão falando sobre você. E pouco importa o que os outros estão falando sobre você. O que importa é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E Deus vai te usar. Então não importa o seu rótulo. Talvez é um ex-drogado, talvez é um ex-alcoólatra, uma ex-prostituta. Eu não sei qual é o que você é, qual o seu ex. Mas o seu passado não determina o seu futuro. O seu passado não determina o seu futuro. Então, levante-se e vá adiante. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu declaro paz, prosperidade sobre a sua vida e nos siga, né? Aqui no Instagram, no TikTok, André Eleutério, nos siga, porque todas as segundas, quartas e sextas estamos aqui com café, com propósito, meditando na palavra de Deus e ativando seu propósito para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Forte abraço, Deus abençoe a todos e vamos para cima. Você não vai ser reconhecido nem como um leproso valente, nem como um guerreiro medroso. Você é um campeão em Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Bom dia, Mari. Deus abençoe a Francisca, a Maria, o Domingos. Deus abençoe a todos, Diógenes, Charles, né, o Lucas aqui, o Gui. Deus abençoe a todos. Até mais.